Assumindo o controle, vencendo os desejos destrutivos, é o nome da nossa série de mensagens nos próximos 2 meses. Uma série de mensagens que nós estaremos refletindo sobre os 7 pecados capitais, sobre estas 7 paixões humanas, sobre esses 7 desejos que tentam nos dominar. Mas como a gente vê sempre nesse vídeo promocional da série de mensagens, desejos que devemos resistir. Eles sempre vão estar ali, eles sempre estão por perto, e cabe a nós fingir que eles não estão, resisti-los para que possamos vencê-los. Nós abrimos essa série de mensagens sobre os 7 pecados capitais, falando sobre o pai de todos os pecados. Nós começamos com o maior de todos os pecados, falamos sobre orgulho. E aprendemos na primeira mensagem que o orgulho ele é vencido através da humildade. Na segunda mensagem, nós falamos sobre inveja. E engraçado que a gente viu que tem gente que tem inveja do Zezé de Camargo. Vocês acreditam nisso, gente? Aprendemos que a inveja ela é vencida com a caridade, que é desenvolvida em nossas vidas que desenvolve em nossas vidas o contentamento de nos alegrarmos com o que temos, ao invés de lamentar pelo que não temos. Na semana passada, o Teco falou uma mensagem que eu acho que não serviu para ninguém. O Teco falou sobre ira, e aprendemos na semana passada que a ira é vencida com a paciência. E nessa noite nós vamos falar de algo que dá água na boca, que enche a barriga. Eu trouxe até a minha colherzinha que eu almoço para a gente conversar sobre esse pecado. Nós vamos falar sobre gula hoje. Um dia propício falar de gula, né? Que nós tivemos o café da manhã aqui com o pastor e eu já observei algumas pessoas, que eu vou citar como exemplo durante a pregação. Quem comeu mais de 3 pãozinhos vai ser lembrado agora. Nós vamos falar sobre gula nessa noite. Eu queria pedir que para falar sobre esse texto, você pudesse abrir sua Bíblia. No meio da Bíblia, livro de Eclesiastes, está perto de Salmos, perto de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 3. Um texto muito conhecido das Escrituras, Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Eclesiastes 3, de 1 a 14. E Deus nos fala desta forma pela sua palavra em nome de Jesus. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu queria que você destacasse esse versículo na sua Bíblia para você memorizar. Repita comigo, por favor. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aprendeu? Todo mundo aprendeu? Gravou? Amanhã, quando tiver diante da dificuldade, diante dos tempos que forem previstos, há um tempo para tudo debaixo do céu. Versículo 2: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Versículo 9: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Eu tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. E eu queria que você prestasse muita atenção no versículo 11. Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, é que nos diz a palavra. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Vamos repetir isso também para nós decorarmos. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E o versículo segue dizendo assim: mesmo assim,
Mesmo Deus tendo feito tudo apropriado a seu tempo, mesmo Deus tendo colocado no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim, nos diz o versículo 11, ele, o homem, eu e você, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. E o versículo 13, que a gente vai dar ênfase nessa noite, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é o quê? Um presente de Deus. Amém. Versículo 14, sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que eu e você, para que o homem o tema. Amém? Nessa noite nós vamos falar sobre gula, um pecado muito praticado, mas pouco percebido. A gula é um pecado que começa com só mais um pedacinho. Não, é só metadinha. Vamos dividir? Só metadinha. Só dois dedinhos. A gula começa assim, com só 2 dedinhos, só metadinha, e ela acaba com... Ai, não devia ter comido aquele último pedaço. Ela começa com metadinha e ela acaba tendo que abrir o botão da calça por não conseguir aguentar. Aliás, falar em botão da calça, é muito importante que para que eu possa começar essa mensagem, dizer que nesta noite nós estamos falando de gula. E ao falar de gula, eu não estou falando de circunferência abdominal, ok? Eu preciso combinar isso com vocês. Estamos falando de gula e não de circunferência abdominal. Estamos falando de gula e não do tamanho da barriga. Estamos falando de gula e não do número no cinto. Ok? Estamos combinados dessa forma? Eu estou combinando isso com vocês porque é muito confundido o pecado da gula e culturalmente nós achamos que a gula é um pecado de apenas quem está acima do peso. E eu quero desmentir isso dessa noite. E eu trouxe algumas fotos ótimas para mostrar para vocês que a gula, ela não é um pecado apenas para quem está acima do peso. Eu quero que você... Tem uma foto que eu achei maravilhosa disso. Olha o tamanho do prato da criatura. Alguém magrinho. Nós precisamos entender que nem todo obeso é guloso, como também nem todo guloso é obeso. É isso que eu quero começar pregando e combinando isso com vocês. De que eu estou pregando com a consciência, eu estou partindo do pressuposto de que nem todo obeso é guloso, como também nem todo guloso é obeso. Em alguns casos, o sobrepeso está mais ligado a algum tipo de enfermidade, alguma coisa que precisa ser examinada, precisa ser feito de algum diagnóstico, precisa ser trabalhado. É uma enfermidade. Em alguns casos, sobrepeso é uma enfermidade que precisa ser cuidada. Eu acho que vocês devem conhecer pessoas assim. Tem gente que come de tudo, come a toda hora, come quando quiser e não engorda. São aqueles que nós chamamos de magro de ruim. Come e não engorda. Em contrapartida, tem pessoas que só pensar em comer já está engordando. Só de sentir o cheiro de comida ou de olhar para a comida já está engordando. Tem pessoas que comem muito e não ganham peso. E eu acho que isso também é dádiva de Deus. E tem pessoas que só pensar em comida já engordam. Existem aqueles que têm dificuldade de engordar e existem aqueles também que têm dificuldade de emagrecer. E é por isso que eu imagino ao pregar nessa noite que é bem possível que exista alguém que está acima do peso e seja controlado nos seus hábitos alimentares, como também é possível que exista alguém que é magro e é glutão. E a imagem não me deixa mentir, e eu conheço algumas pessoas que fazem um prato desse tamanho. A gula, ela não é um pecado exclusivo de quem está acima do peso, porque existem alguns magrinhos, os magros de ruim, que comem se deixasse até o prato e os talheres. Isso é um lado da história, né? Nem todo obeso é guloso, nem todo guloso é obeso. Mas, por outro lado, não podemos deixar de falar também
que nós estamos vivendo em dias no nosso país em que nós estamos lutando com sobrepeso. O Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa que eles fizeram que 51% da população está acima do peso. Metade dos brasileiros hoje estão acima do peso. E dessa metade que está acima do peso, 17% é obeso. Sim, por um lado, nem todo guloso é obeso. Mas, por outro lado também, existem algumas pessoas que estão comendo demais mesmo. Existem algumas pessoas que estão comendo além da conta. Existem algumas pessoas que não conseguem parar de comer, não conseguem se controlar. Que até a primeira fatia é gostosa, mas a 15ª é gulodice. E depois na 16ª fala, não, vamos dividir então, na 16ª. Só para vocês saberem, uma curiosidade, vocês sabem qual que é a capital do sobrepeso? Vocês sabem me dizer qual é a capital brasileira do sobrepeso? Apostaria com qualquer um de vocês, vocês não vão adivinhar. De acordo com a pesquisa do Ministério da Saúde, Campo Grande é a capital do sobrepeso. Em Campo Grande, 56% da população está acima do peso. Eu pensei que era Belo Horizonte. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa para pregar, eu pensei que era Belo Horizonte, porque eu fiquei 3 dias em Belo Horizonte e engordei 2 quilos. Para mim era Belo Horizonte, mas não, diz a pesquisa que é Campo Grande. E a capital que menos luta com sobrepeso é Palmas e São Luís, onde pouco mais de 40% da população ela está acima do peso. Isso significa que se você vai viajar de férias, cuidado para onde você vai. Se você quer engordar, vai para Campo Grande ou para BH. São ótimos lugares para engordar. Agora, se você quer fazer uma coisa mais light, eu recomendo que você vá para São Luís do Maranhão. De acordo com um dicionário, gula é o desejo insaciável por comida e bebida. O dicionário vai nos dizer que gula é um vício de comer em demasia. E além de ser um desejo e um vício, o dicionário também diz que gula é um hábito de comer em excesso, além da necessidade, ultrapassando o limite da saciedade. Essa é a definição de dicionário para gula. Um desejo insaciável, um vício de demasia e um hábito do excesso. Tomás de Aquino, um teólogo do século XIII, ele dizia que a gula, ela é a busca desordenada do prazer no comer e beber. Para Tomás de Aquino, a gula está caracterizada nessa busca incansável do prazer, e essa busca sendo realizada através do comer e do beber. Para a psicologia, a gula ela tem origem emocional, porque a gula, para a psicologia, é uma tentativa de aliviar algum tipo de insatisfação. A psicologia diz que a gula é uma das grandes responsáveis pela obesidade, pela anorexia e pela bulimia. Essa é a avaliação da psicologia. Tem gente que fica triste, gasta, vai para o shopping comprar. Tem gente como eu que não tem dinheiro, fica triste e dorme. E tem gente que fica triste e come. Esses são alguns tipos de pessoas. Eu, quando fico triste, eu durmo, mas isso é o pecado da semana que vem. A gente vai falar de preguiça na semana que vem. Tem gente que fica triste, gasta. Tem gente que fica triste e dorme. E tem quem fica triste, come, na expectativa de encontrar na comida algum tipo de consolo, algum tipo de satisfação, de alívio para a tristeza, para a ansiedade, para a angústia. Quem sabe não foi pensando nisso, que nessa busca emocional, que o Titãs escreveu a música Comida, e na música diz, a gente não quer só comida, a gente quer prazer para aliviar a dor. Essa é a questão da gula, porque olhamos para a comida e pensamos, aí está algo que pode aliviar a minha dor em pequenas doses, muitas vezes e repetidas vezes. Poucos são aqueles que comem por conta da fome. Se eu te perguntar nessa noite, por que você come? Você vai falar, óbvio,
porque eu tenho fome. Mas nem todo mundo que come porque está com fome. E mesmo aqueles que comem quando estão com fome, nem todos param na hora que estão satisfeitos, param na hora que já estão saciados. Sempre vai ter um espacinho para uma sobremesa. E atire o primeiro brigadeiro quem nunca pensou disso, quem nunca disse isso. Eu estou com vontade de comer uma coisa, mas eu não sei o que é. Que atire o primeiro brigadeiro quem nunca disse isso. Eu estou com uma vontade de comer uma coisa que eu não sei o que é. E aí o que faz? Vai até a geladeira. Abre a geladeira e alguém pergunta, o que você está fazendo? É que eu estou com vontade de comer uma coisa que eu não sei o que é, eu estou procurando. É lógico, eu sei que isso não acontece na sua casa, eu sei que isso não acontece com você. Só eu faço isso, né? Eu sei que é só eu que vou na geladeira quando eu não sei o que eu quero comer, e eu sei que só eu que digo, nossa, eu comi, mas não era bem isso que eu queria comer. Comi, mas não satisfiz, porque não era bem... Eu sei que sou só eu que faço isso, eu sei. A gula é um pecado capital, porque ela dá origem a outros pecados. Estes são os filhos da gula: compulsão, idolatria, egoísmo, insanidade, obsessão, impaciência e culpa. Estes são os filhos da gula. E a grande questão que nós precisamos levantar aqui nessa noite, a grande questão para trabalharmos sobre gula, é que quando nós estamos falando de gula, a questão não é o quanto você come. Quando nós estamos falando de gula, nós não estamos falando do quanto nós comemos. Quando nós estamos falando de gula, nós estamos falando do porquê comemos tanto. Quando falamos de gula, nós estamos falando do quanto nós comemos, mas por que comemos tanto? Qual é a motivação por trás de comer? Qual é a motivação que nos leva a comer tanto? Comer, e eu preciso deixar muito claro isso, comer, gente, não é pecado. Alguém pode falar graças a Deus? Comer não é pecado, gente. Pelo contrário, comer é um dos poucos prazeres que nós temos na vida. Não é pecado comer. O pecado é comer muito. O pecado é comer de forma descontrolada, insaciável. E principalmente o pecado é comer para superar ou suprimir algum tipo de sentimento. Aí que está o pecado. Aliás, nós aprendemos a ser gulosos desde os primeiros dias de vida. Desde que nós somos bebê, nós aprendemos que a comida, ela não é só para matar fome. Ela também tem que trazer algum tipo de satisfação e prazer. Já foi provado a importância da amamentação, porque na amamentação a criança não apenas se alimenta, como também ela recebe carinho e afeto. Desde cedo nós aprendemos que podemos preencher podemos preencher nosso estômago para enganar nosso coração. Desde cedo nós aprendemos e vivemos a ilusão de que podemos matar a fome da alma enchendo a barriga. Agora, será que isso realmente é possível? Será que realmente é possível preencher com comida os espaços do coração? Será que realmente é possível matar a fome da alma com alimento? No texto que nós lemos, o texto de Eclesiastes, nós vimos a meditação de um homem muito sábio chamado Salomão. Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, o texto que nós lemos, ele começa a meditar e a refletir sobre a vida e sobre esta dinâmica da vida. E nesta reflexão de Salomão em Eclesiastes capítulo 3, ele chega à conclusão de que a vida, ela alterna bons e maus momentos. Salomão está refletindo em Eclesiastes capítulo 3 e ele percebe que o relógio da vida não adianta os seus ponteiros, como também não recua no tempo. Salomão está refletindo sobre a vida, sobre o tempo, e Salomão chega a uma conclusão em Eclesiastes capítulo 3, que não tem como recuperar o tempo que se passou, como também não tem como avançar para o tempo que ainda não chegou. E não tem nessa noite como eu falar com vocês de gula, sem falar dessa ansiedade da vida.
Quando nós falamos de gula, nós temos que falar dessa ansiedade da vida, de querer o que está por vir e de lamentar pelo tempo que se passou. Eu acho muito interessante essa reflexão que Salomão faz sobre a vida e sobre esta dinâmica da vida, porque Salomão chega à conclusão de que a vida é feita de bons momentos e de maus momentos, de momentos felizes e de momentos tristes, de momentos de satisfação e de momentos de frustração. Salomão chega à conclusão de que a vida é feita de vitórias e derrotas. Agora, o grande problema que nós enfrentamos é que nós achamos que a vida só é feita de momentos felizes. E se algum momento triste nos alcança, tem alguma coisa errada. Porventura, se estamos passando por alguma tristeza, tem alguma coisa errada. É melhor comer uma trufa de maracujá. Porque nós não conseguimos admitir, nos dias de hoje, os dias maus. Ficamos ansiosos com os períodos dos dias que ainda estão por vir. Lamentamos pelos dias que estão atrás. E o que fazemos com isso? Comemos. Comemos para nos enganar. Eu penso que se esse texto aqui de Salomão, de Eclesiastes 3, tivesse sido escrito nos dias atuais, fatalmente um dos nossos autores modernos não teria escrito os dias maus. Se esse texto fosse escrito nos dias de hoje, talvez só teríamos a coluna das coisas boas. Porque estamos sendo ensinados de que não podemos passar por dias ruins, nós estamos sendo ensinados a ignorar os dias ruins. Quando eu leio Eclesiastes capítulo 3, eu aprendo duas lições importantíssimas que estão sendo profundamente estão nos sendo roubadas, nós estamos sendo enganados e precisamos voltar para Eclesiastes capítulo 3 e pensar no que Salomão está falando. Primeira coisa que Eclesiastes capítulo 3 me ensina é que a vida é um presente de Deus. A vida, a sua vida, as vidas que te cercam, é um presente de Deus. Olha o que ele fala no versículo 12 e versículo 13. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Versículo 13, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Saia daqui nesta noite sabendo que Deus te presenteou com uma vida. Por isso cuide só da sua, que já é bastante. Deus te presenteou com uma vida. A vida que você tem é um presente de Deus. E o que é que você tem feito com esse presente que Deus te deu? A vida é um presente de Deus. Por isso ela tem que ser vivida em toda a sua intensidade, em toda a sua potencialidade. A vida é um presente, por isso precisamos viver a vida com prazer. Aliás, quando não temos prazer em nossa vida, nós nem podemos chamar isso de vida. Vida sem prazer não é vida, é sobrevivência. Vida sem prazer não é vida, é sobrevivência. Quem vive sem prazer não está vivendo a vida de Deus, está sobrevivendo. É como alguém que está morto e não foi enterrado ainda. Quem vive sem prazer perdeu o sentido da vida, porque a vida que Deus nos deu é uma vida para ser vivida com prazer. É da vontade de Deus que eu e você possamos desfrutar, degustar de um prato saboroso. É da vontade de Deus que eu e você possamos apreciar uma boa bebida. Deus fez o sexo para o casamento, para que o casal possa ter prazer no sexo. Como é bom sentir o prazer de estar aquecido no inverno, ou de estar refrigerado nesse calor que está fazendo hoje em dia, nos últimos dias. Deus fez a vida para que pudéssemos ter prazer nas pequenas conquistas, nas grandes conquistas. Temos que ter prazer até mesmo nas pequenas e simples coisas. Deus fez uma vida para que pudéssemos ter prazer nessa vida. Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas diz Jesus, Jesus, vim para que você tenha uma vida em abundância, uma vida plena. Deus te deu a vida como presente, para que você viva essa vida com prazer. O grande problema da glutonaria, do glutão,
é que o glutão não tem prazer na comida que Deus fez para que nós pudéssemos admirar, desfrutar. O glutão, ele não desfruta a comida, ele devora. Deus fez os alimentos para que pudéssemos apreciar, degustar, dar tempo ao paladar. Mas o glutão devora e nem viu o que comeu. Você chega numa festa para o glutão e fala assim: você viu que a empadinha tinha forma de barquinho? Ele o quê? Era? Nem vi. Não deu tempo. Foi muito rápido. O glutão, ele come e ele não sente o gosto do que comeu. O glutão, ele nem observou, ele não sentiu o cheiro. Não dá tempo, ele não teve prazer nenhum. Ele não aprecia, ele engole, ele não mastiga, porque ele precisa satisfazer um Deus. O glutão, ele engole, ele devora, porque ele precisa satisfazer um Deus. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 19, falando a respeito de alguns pecadores, Paulo fala assim: quanto a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Tem pessoas que fazem do seu estômago o seu próprio Deus, um Deus que precisa ser saciado, um Deus que precisa ser, às vezes até aplacado, senão ele grita, ele começa a se remoer. Os Guinness, que é um teólogo, ele diz no seu livro Os 7 Pecados Capitais, os glutões, preste atenção nessa declaração de Os Guinness, os glutões, ao reduzir toda a comida a uma lavagem, alimentam-se como porcos. Eu vou repetir. Os glutões, ao reduzir toda a comida a uma lavagem, assemelham-se a porcos. Sabe o que é isso que ele está falando? Sabe o que é reduzir a comida à lavagem, se portar como um porco que come lavagem? É esse comer compulsivo, é esse engolir sem mastigar, é estar mais preocupado com a quantidade do que com o sabor a ser apreciado. A gula nos bestializa, porque ela nos faz comer como verdadeiros animais. Novamente, é bom lembrar que o pecado da gula não está relacionado necessariamente ao quanto você come, mas sim o porquê você come tanto. Se você come para se alimentar, se você come para provar, para apreciar, para degustar alguma coisa, isso não é pecado. Senão todo degustador seria um pecador. Provar algo, degustar algo não é pecado. Porque Deus fez os alimentos para que a gente pudesse apreciá-los. O pecado é quando comemos, quando estamos tristes. O pecado é quando comemos quando, não tem nada que fazer, eu vou comer. Não tem nada que fazer, eu vou comer. O pecado é quando comemos, quando estamos angustiados. Estou com uma tristeza, eu vou atacar um pote de sorvete. Sorvete, você me aguarda. O pecado, ele é quando nós comemos e não conseguimos parar de comer. Quando já estamos satisfeitos, saciados, mas ainda cabe mais um pouquinho. Ainda cabe mais um pedacinho de torta. O pecado é quando comemos e sentimos culpa. Quando comemos, não devia ter comido porque eu vou engordar, porque vou perder um número no cinto. O pecado é quando cozinhamos, agora para os cozinheiros e cozinheiras, o pecado da gula, para você que é cozinheiro e cozinheira, é quando cozinhamos um mundo de comida e ainda soltamos a frase: é melhor sobrar do que faltar. E aí depois o que sobra, joga no lixo. Num mundo onde milhões passam de fome, muitas pessoas cozinham com gula, porque cozinham um mundo de comida e joga fora depois o que sobrou. Será realmente que é melhor sobrar do que faltar? Num mundo onde tantos passam fome? Essa é a primeira coisa que eu queria tratar com vocês sobre gula. Comer é um presente de Deus. Comer é algo que Deus nos deu como satisfação de vida. Portanto, comam, sabendo quais são os seus limites. E a segunda verdade desse texto, que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, esse texto é marcante para mim, porque Salomão fala em Eclesiastes 3:11 que Deus fez todas as coisas no tempo apropriado. Tudo o que acontece em nossas vidas tem tempo de Deus.
Mas Salomão fala uma coisa impressionante, ele fala que Deus colocou no coração de toda a humanidade, de todos os seres humanos, o anseio pela eternidade. Eu e você, e qualquer pessoa que você já conheceu na vida, nós nascemos com um dispositivo do próprio Criador. Alguns teólogos dizem que o ser humano tem um espaço na vida, e esse espaço só pode ser preenchido por Deus. Talvez seja desse versículo aqui que tiramos isso. Todo homem, toda mulher tem na sua vida o anseio pela eternidade. Essa vontade de querer estar mais perto de Deus. Anseios que algumas vezes são confundidos e dão origem à gula. Quando eu estava me preparando para fazer essa mensagem essa semana, eu identifiquei basicamente 3 tipos de gula. Se pudéssemos falar sobre a gula, nós resumiríamos a gula em 3 tipos. O primeiro tipo de gula que existe é a gula biológica. Não sei quantos de vocês sabiam, mas 2% da população sofre com uma doença chamada transtorno compulsivo de alimento. É uma doença. A gula biológica é uma doença. Tem pessoas que não conseguem parar de comer, o transtorno de comer compulsivo, porque estão doentes, precisam de tratamento. Esse é um tipo de gula. O segundo tipo de gula é uma gula que eu não achei o nome. Se você me achar o nome, me fala, por favor, que eu preciso achar um nome melhor que esse. Eu estou chamando o segundo tipo de gula romana. Conta-se a história que na Roma antiga, os romanos eles faziam grandes banquetes. Faziam assim comida para muita gente. E aí o que eles faziam? Comiam, se empanturravam. Estou falando dos romanos, tá, gente? Não pense em ninguém, estou falando dos romanos. Comiam, se empanturravam. E aí depois de eles estarem cheios, empanturrados, eles colocavam a comida para fora para poder comer mais. Esse era um costume muito comum na Roma antiga. Comer, e a hora que não aguenta mais, não cabe mais nada, colocar a comida para fora para poder comer mais. Existem pessoas que estão na mesa da refeição, já comeram, já estão satisfeitas, mas ainda assim repetem mais um pouquinho. Ainda assim comem mais do que precisam, mesmo estando cheias. Ainda encontram espaço para a sobremesa, mesmo não aguentando mais comer. Isso não é doença, isso aqui é um descontrole. Isso aqui é, como nós vimos, é transformar a comida em lavagem. Isso aqui é como comer como um animal irracional. Estar satisfeito, mas achar espaço para mais alguma coisa. E o terceiro tipo de gula, que eu quero dar mais ênfase nesta noite, é a gula emocional, que é essa que a gente tem falado. Está triste, come, está angustiado, come, está ansioso, come. E esse hábito de comer, tudo para esconder um sentimento, tudo para abafar algum tipo de angústia, tudo para silenciar a voz da ansiedade. Nesse tipo de gula que eu quero concluir a mensagem com vocês nessa noite. Em Eclesiastes capítulo 3, nós lemos: todo ser humano tem um anseio, tem uma ansiedade, dada pelo próprio Deus. Todo ser humano nasce com uma ansiedade, a ansiedade de se voltar para Deus, a ansiedade de se conectar com Deus, de estar mais perto de Deus. Se isso é verdade, e se todo ser humano tem um anseio de voltar por Deus, de estar mais perto de Deus, eu sinto que muitas vezes nós estamos confundindo então as nossas ansiedades. Talvez, quando nosso coração está ansioso, ele está nos dizendo: procure Deus, volte-se para Deus, se aproxime de Deus. E nós estamos pensando que é alguma outra coisa da vida. Toda vez que seu coração fica ansioso, pense se ele não está pedindo por mais de Deus, para que você possa estar mais perto de Deus, para que você possa se aproximar de Deus. Sabe por quê, gente? Eu tenho descoberto que nem pessoas, nem comida, nem bebida, nem qualquer outra coisa pode me satisfazer como Deus. Não existe nada que possa atender às nossas expectativas, atender aos nossos anseios. Não tem ninguém que possa nos ajudar tanto quanto Deus. Ficamos ansiosos porque nós procuramos a solução da ansiedade em outros lugares que não em Deus.
E esse é o problema da comida, esse é o problema da glutonaria, porque a glutonaria ela dá uma falsa sensação, uma falsa alegria. Enquanto a comida está na boca, temos a sensação de que estamos alegres, mas depois que acabou a comida, fica um vazio enorme na alma, porque estamos nos enganando. Eu arrisco dizer nessa noite que talvez a gula é pecado, e o maior motivo para ela ser pecado é porque a gula, ela nos engana, dizendo que podemos matar a fome da alma, alimentando nosso estômago. Talvez aqui esteja o maior pecado da gula, essa mentira de que podemos matar a fome da alma, saciando o estômago. Dos 7 pecados capitais que nós vamos estudar nessa série de mensagens, a gula ele é o mais desprezado. A gula é aquele que é mais ignorado, ele é considerado talvez o menor dos pecados. Não tem problema comer um pouquinho demais. Não tem problema tomar um cafezinho, falar, ai, caia bem um cafezinho agora. Não tem problema, é normal, todo mundo faz. Sabe, gente, preparando essa mensagem, eu não sei se é tão pequeno assim o pecado da gula. A gula é pecado porque ela idolatra a comida. A gula ela é pecado porque ela tenta tomar o lugar de Deus diante das nossas ansiedades. A gula ela é pecado porque ela destrói o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Eu queria concluir essa mensagem falando sobre gula, e como nós temos feito todas as mensagens, eu quero propor um teste para vocês. O gulômetro. Eu quero que possamos fazer um teste de gula. E eu quero que você possa chegar a essa conclusão se a gula é uma amiga íntima sua. Se você acorda com a gula, dorme com a gula, levanta durante a noite com a gula. Vamos fazer um teste de gula aqui nessa noite. Vou fazer algumas perguntas e você me responda, ok? Responda não, pensem para vocês a resposta. Primeira pergunta para saber se a gula é nossa companheira. Qual é o seu prato favorito? Qual é o seu prato favorito? Vocês sabem qual é o meu prato favorito. Qual que é o prato favorito do seu pastor? Ô gente, vocês sabem? É por isso que vocês me convidam para almoçar, né? Vocês esqueceram qual é o meu prato favorito. Meu prato favorito é feijoada. Eu quero ver quem me chama a semana que vem para comer feijoada. Qual é o seu prato favorito, Regi? Fala um que você gosta, que quando a Silvana faz, você fica assim, maravilhado. Lasanha. Dona Iraci, qual que é o seu prato favorito? Lasanha também, ó, pode chamar a Dona Iraci para comer lá domingo. Daniel, qual é o seu prato favorito? Macarronada. A resposta certa a essa pergunta é você falar algum tipo de prato. Qual é o seu prato favorito? Lasanha, feijoada, macarronada. Essa é a resposta certa. Agora você pergunta para alguém, qual é o seu prato favorito? Se a pessoa fala, prato cheio, aí está errado. Se alguém responder prato cheio, é porque é amigo íntimo da gula. Próxima pergunta, para fazer um teste de gula aqui. Quantas vezes você mastiga os alimentos antes de engolir? Quando você pega lá a sua colherzinha e você está mastigando, quantas vezes você mastiga antes de engolir? Resposta certa. Algumas vezes, algumas vezes. Resposta errada. Mastigar? Não dá nem tempo de mastigar, quanto mais de contar. Está errado também. Está muito guloso. Próxima pergunta para fazer o teste de gula. Você consegue soltar o garfo enquanto come? Você consegue fazer assim, pegar o prato, dar uma garfada e apoiar o garfo e mastigar. Depois pegar de novo o garfo, dar outra e soltar. Você consegue fazer isso? Ou você come assim, com o garfo na mão para ninguém tomar, né? Enquanto tiver espaço na boca, vai. Se a sua resposta foi sim, eu solto, tranquilo. Eu dou uma garfada e deixo ali enquanto estou mastigando. Você não é um glutão, você não comete a gula. Mas se você não solta o garfo... Outra pergunta.
Você consegue... Eu fui muito generoso nesse teste, tá, gente? Ó, você consegue... Existe algo que você não consegue ficar 3 dias sem comer? Eu ia colocar 5, mas eu fui generoso. Tem algo que você consegue ficar 3 dias sem comer? A resposta correta, sim. Posso ficar tranquilamente 3 dias sem comer qualquer coisa. E a resposta errada, não. Não consigo ficar sem aquele bombom maravilhoso. Teste de gula. Como você se sente quando está com fome? Como é que você se sente quando você está com fome? Resposta correta. Com fome. Quando eu estou com fome, eu fico com uma fome. Essa é a resposta correta. Resposta errada. Irritado, impaciente, angustiado, nervoso, ansioso, perguntando, tá pronto? Tá pronto? Tem algo que pode beliscando enquanto isso? A gula te pegou. E uma última pergunta, para a gente finalizar o teste da gula nessa noite, para você ir para casa de estômago cheio, consciência vazia, ou consciência cheia, enfim. Última pergunta da gula. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você fez um jejum? E não estou falando de jejum de televisão, nem de videogame, nem de... Estou falando de jejum de comida. E principalmente da comida preferida, do arroz, jejuar arroz. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Resposta correta. Faz alguns dias, ou acho que 1 mês atrás, ou 2 meses atrás. Essa é a resposta correta. Resposta errada. Jejum? Que é isso? Não sei, não lembro, nunca fiz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desse teste da gula, são 6 perguntas. Quantas perguntas você acertou e quantas você errou? Quantas você respondeu de forma certa e quantas você respondeu de forma errada? Eu vou dar uma dica para você. Se você acertou 3 ou menos que 3, você está muito encrencado com a gula. Você está comprometido com a gula. Se você acertou 3 ou menos que 3, a gula está presente muito forte na sua vida. Sabe quantas que eu acertei? Eu sei que vocês olham para mim e vocês falam, para você é fácil pregar, né, sobre gula. E realmente, gente, para mim, foi muito fácil fazer essa pregação nessa noite. Diferente das outras mensagens, nessa semana eu não precisei falar, Deus, sonda meu coração e meu estômago e me ajude a detectar se a gula está presente na minha vida. Para mim foi muito fácil fazer essa pregação. Foi muito simples para mim pregar nessa noite, e eu prego com autoridade sobre gula nessa noite. Eu tenho muita moral para falar sobre gula. Sabe quantas que eu acertei nesse teste? 2. Só 2 eu respondi certo. Apenas 2 eu respondi como certo. E vocês falam, você, com esse porte físico invejado, inveja foi da semana retrasada, gente, é outra mensagem. Você, pois é, eu, gente. A gula é algo que eu luto também. A gula é algo presente na minha vida que eu preciso tomar muito cuidado. Lembra no começo que eu disse que nem todo obeso é guloso e nem todo guloso é obeso? Ao preparar a mensagem de semana, eu cheguei à conclusão de que eu sou o guloso que não é obeso. Só que a minha gula, ela é diferente, porque, como eu falei para vocês, eu não como quando eu estou triste. Quando eu estou triste, eu durmo. Eu não como por conta de suprimir algum tipo de sentimento. Mas ao preparar a mensagem nessa noite, eu cheguei à conclusão de que quando como, eu não paro quando eu estou satisfeito. Eu sempre acho um espacinho para mais uma colherzinha, para mais um bocadinho. Eu sempre acho um espacinho a mais. Eu faço poucas refeições. Eu almoço bem e eu janto bem. Mas quando eu estou falando em jantar e almoçar bem, eu estou falando bem mesmo, naquele prato montanha em que se esconde. A gula que eu combato na minha vida e que eu tenho que vigiar constantemente é a gula do excesso. É de não comer mais do que precisa.
é de contar a mastigação, é a de soltar o talher enquanto está mastigando. E é por isso que quando eu faço jejum, quando eu jejuo, gente, jejum é sério para mim mesmo. Teve uma vez, o último propósito que eu fiz com Deus, para pregar eu tenho pregado em jejum, essa série de pregação, tenho feito jejum para poder pregar essa série, mas teve uma vez que eu fiz um propósito com Deus, de alguns dias de jejum, e eu só tirei o arroz, eu comia qualquer coisa, menos arroz. Gente, eu quase vi a morte. Foi horrível para mim aqueles dias, foram dias de angústias, de dor, de lamento, porque eu tirei o arroz. Então, quando eu jejuo, a coisa é séria mesmo. O meu jejum vale, porque quando eu tiro a comida, eu estou tirando algo para mim que é muito importante. Mas é lógico que só eu luto com gula, né? Vocês não. Pela circunferência abdominal de todos vocês, eu sei que vocês não lutam com gula, eu sei que isso é coisa minha só, né? Você nessa noite, você luta com gula? A gula é algo presente na sua vida? Você é um glutão? O desejo de comer te domina? Manda em você? A gula, ela também é uma doença espiritual, e é uma doença que tem que ser combatida. Se a gula é uma doença, Deus nos deu a cura, nos deu a maneira de vencer a gula nas nossas vidas, e o jeito que Deus quer que nessa noite nós possamos vencer a gula é através da moderação. É a moderação que nos faz assumir o controle sobre a gula. É a moderação que nos faz raciocinar sobre o que precisamos comer e o quanto podemos comer. É a moderação que nos centraliza, que nos faz ter a razão de comer, que nos faz apreciar aquilo que Deus fez. Quantas pessoas em nossos dias estão acabando com a sua saúde porque não são moderadas? Quantas pessoas em nossos dias, mesmo sabendo que não podem comer tal coisa, comem e ainda dizem, vou morrer mesmo, então que morra feliz pelo menos. Quantas pessoas em nossos dias não evitam o excesso, comem de tudo e toda hora, e estão tendo índices altíssimos de colesterol, de glicemia, de glicerídeos, porque não conseguem ser moderados. Quantas pessoas estão comendo sem saber se podem e estão acabando com o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Quando nós somos moderados, nós estamos no controle. E dizemos o que podemos comer e que hora vamos comer e o quanto vamos comer. Quando somos moderados, temos o equilíbrio de saber o que podemos comer e até que ponto podemos ir. Quando nós somos moderados, não nos deixamos levar por nenhum tipo de paixão ou apetite. Eu acredito que na medida em que a moderação vai fazendo parte de nossas vidas, nós aprendemos que não precisamos de grandes quantidades. Não precisamos de grandes quantidades para ter satisfação nos alimentos. Podemos ser felizes com pouco. Quando a moderação vai entrar em nossas vidas, ela nos leva a apreciar o que Deus fez, ao invés de devorar sem desfrutar. Eu peço nessa noite que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos pessoas moderadas. Pessoas que não são dominadas pelo ventre, que não são dominadas pelo estômago e que entendem, principalmente nessa noite, peço que Deus nos leve a ser pessoas que entendem que somente Ele, Deus, pode atender às nossas necessidades, pode atender às nossas expectativas. Eu espero que nessa noite, ao concluir essa mensagem, possamos acreditar que somente Deus pode matar a fome da nossa alma. Amém?